Você tem que mostrar o resultado. Porque ninguém acorda falando, eu quero ficar com o nariz inchado. Não. Você fala, queria que meu nariz fosse mais bonito. Então mostra um nariz bonito para as pessoas, Mostra o resultado, não o meio. No episódio de hoje, o SoloCast oficial recebe um convidado que vive exatamente o que muitos médicos querem viver, mas poucos conseguem estruturar de verdade. Entendem o porquê estão fazendo, o que eles estão buscando. Então acho que ter esse padrão de objetivo, sonhos, desejos, alinhado com grandes motivos para você fazer aquilo dia após dia e executar é o padrão de comportamento que funciona. Dr. Bruno Palladini é médico, mentor, empreendedor, criador do método Apex e já ajudou centenas de médicos a saírem do modelo exaustivo de trocas de horas por dinheiro para construir consultórios extremamente lucrativos, estruturados e com liberdade real. Mas o cara que está às vezes menos capacitado, mas que está fazendo outras coisas além da medicina somente, ele muitas vezes consegue ter mais resultado. Ele está à frente de negócios na área da saúde, da educação médica e atua diretamente na formação de médicos que querem deixar de ser apenas executores para se tornar empresários da própria carreira. Porque eu lia livro de finanças, lia livro de performance, cara, em um ano, no meu último ano de faculdade eu comecei a ler. Cara, eu saí, eu já sabia onde eu investi meu primeiro salário, com o que eu ia usar aquele dinheiro, quanto que eu pretendia ganhar, quanto que eu queria de reserva de emergência. No episódio de hoje a gente fala muito sobre ambiente, sobre como o médico permanece preso na própria bolha, acaba normalizando a mediocridade, excesso de trabalho e a baixa remuneração. Como mudar de ambiente e estar perto de outros médicos, outros empresários que já avançaram, acaba mudando as suas referências, a mentalidade, por consequência, o seu resultado. Eu acho que assim, o que não dá para delegar totalmente é vendas, posicionamento e a parte da entrega. Essas três coisas não tem como você delegar totalmente, tá? Pelo menos se a pessoa estiver comprando um serviço seu, a não ser que você escale seu negócio, e aí sim, você não atende mais, aí é outro profissional atendendo. Beleza, aí você está escalando a entrega, né? Você está delegando. Conversamos sobre construção de autoridade, posicionamento, aprender a vender com ética, criar método, estruturar gestão, escalar ou escalonar um negócio médico de alto valor. Então, se você é médico ou empresário, trabalha com um público high ticket, sente que trabalha muito, mas ganha pouco, esse episódio é para você. Bruno, cara, você mentorou aí mais de 300 médicos. Cara, eu acredito muito em padrão, né? Você vê qual que é o padrão de comportamento do médico, cara, que consegue escalar, consegue ter um negócio próspero, cara, é o que fica na média ali. Cara, o que você vê em questão de comportamento do cara que é diferenciado? Cara, o cara que ele fica na média e não sai ali da rota comum do médico, ele tem aquele padrão de comportamento de buscar só o técnico. Tá? Então é o médico, no geral, ele aprende que ele vai focar no técnico e que é o técnico que vai dar o resultado para ele, né? Mas o cara que foge dessa rota, consegue se destacar, empreende, cresce um negócio, esse cara, ele entende que ele precisa conquistar outras habilidades. Então ele busca habilidades fora da medicina, ele entende que ele tem que saber de comunicação, de venda, de oratória, e ele vai buscar esse conhecimento. Pode ser em livro, em mentorias, né, como é o que a gente faz aqui. Pode ser buscando, às vezes, em networking, conversando com as pessoas. E ele tem motivos muito claros para buscar essas habilidades. Então, ele sabe onde ele quer chegar, ele tem uma visão de futuro, ele tem objetivos, ele tem motivos claros para alcançar esses objetivos. Pode ser um sonho que ele tem, pode ser a família que ele quer cuidar, que ele quer prover. E isso faz com que ele busque as habilidades de forma consistente. Então, ele busca a habilidade e executa. Busca e executa. Então, a gente tem, às vezes, ótimos médicos planejadores e sonhadores. Mas na hora de pôr a mão na massa, eles não põem, né? E o papel, ele aceita tudo. O cara, às vezes, começa o ano, a gente tá gravando aqui no começo do ano, né? O cara construiu uma lista lá de 15 objetivos, 15 metas. Só que 15 dias depois, em janeiro, acabou. Né, ele já não está executando nada. E ele perde, muitas vezes, espaço para bons executores, que ao invés de só ficar planejando, vão lá, colocam a mão na massa, entendem o porquê estão fazendo, o que eles estão buscando. Então, acho que ter esse padrão de objetivo, sonhos, desejos, alinhado com grandes motivos para você fazer aquilo dia após dia e executar, é o padrão de comportamento que funciona.
buscando habilidades também fora da medicina. Então, de longe é isso. Claro que alguns vão ser mais rápidos e outros mais devagar, né? Não é uma linha reta. Não é porque ele fez tudo isso que obrigatoriamente vai dar certo em tantos meses. Mas o cara que faz isso até dar certo, ele consegue geralmente ter o resultado que ele está buscando. Boa. Cara, e você falou a questão de habilidades fora da medicina, né? E obviamente, cara, que a gente tem que ser muito bom tecnicamente, né? Sim. Só que a gente vê muita gente que às vezes é pior tecnicamente, vendendo e faturando muito mais o cara que tem, cara, que é muito, muito, muito bom mesmo. Por que isso ocorre? E o que esse cara que vende muito, muito, muito mesmo, ele tem de habilidade, cara? Cara, acho que desenvolveu. Isso acontece em todas as áreas, mas na medicina a gente aprende muitas vezes com pessoas que são muito boas tecnicamente. Então, nosso professor lá do começo é muito bom tecnicamente. Os preceptores do internato, né, quando a gente está na parte mais prática ali no final da formação, são muito bons tecnicamente. Às vezes os preceptores da residência, quando você vai fazer uma residência, ou mesmo uma pós ou algo assim, são muito bons tecnicamente. Só que a imensa maioria deles não tem negócios de sucesso, não são empreendedores. E aí, ele acaba tendo referências que ensinam que ele só tem que buscar o técnico. E o técnico ele é importante, porque a base para um negócio se sustentar é você entregar resultado para quem está do outro lado, entregar valor. Só que você tem que saber mostrar esse valor, vender esse valor. Você tem que deixar nítido quando o paciente alcança um resultado que ele está buscando. Senão ele, às vezes, recebeu o valor e não percebeu, né, aquele valor recebido. E, por outro lado, o cara que, às vezes, não é tão bom tecnicamente, mas tem essa visão de negócio, de crescimento, às vezes ele até tenta compensar a falta de ser tão bom, trazendo outros conhecimentos, outras formas de apresentar o trabalho dele. Ele é muito bom em oratória, em percepção de valor, ele se veste bem, ele se preocupa com isso. E o cara que está focado no técnico, ele vai lá e compra outra pós-graduação, achando que é isso que vai trazer o resultado que ele está buscando. E lógico que ele está mais capacitado é melhor. Ele vai ter mais ferramentas e tudo mais. Mas o cara que está, às vezes, menos capacitado, mas que está fazendo outras coisas além da medicina somente, ele muitas vezes consegue ter mais resultado. E aí, um erro muito comum do médico técnico. Ele olha um médico não tão bom tecnicamente, tendo resultado, e ao invés dele olhar e falar, pô, o que esse cara faz de diferente? Por que um cara pior que eu tem esse resultado e eu não tenho? Ele olha e desdenha. Ele fala, pô, a sociedade tá perdida mesmo, ninguém dá valor para medicina de verdade. Mas ele também não se posiciona para mostrar o que é a medicina de verdade. Ele também não busca, pô, saber vender melhor, saber se vestir melhor, ter conhecimentos de outras áreas para conversar com o paciente. Pô, você atende paciente empresário. Aí você chega para conversar com o cara, você não tem um assunto para conversar com o cara porque você não sabe nada disso. Ah, eu quero atingir um público high ticket, né? Tem muita gente que fala isso. Eu nem gosto muito desse termo, né? Uhum. Quero atingir o público high ticket. Só que você só vai em lugar que não é high ticket. Você se veste com uma pessoa que não se comunica com esse público, né? O outro cara, que não é tão bom, ele já entendeu às vezes que o jogo tem várias facetas, não só a parte técnica. Até porque a parte técnica, cada vez mais, vai ser commodity, né? Então, hoje, pensando, por exemplo, em diagnóstico clínico, se você jogar num chat GPT, se você jogar, às vezes, as suas dificuldades, cara, muita coisa ali ele vai acertar até mais do que muitos médicos. E cada vez isso daí vai ser melhor, porque a base de dados é gigante, o tempo de resposta é gigante. E você tira os vieses da pessoa analisar aquilo ali. Então, se você está ofertando para o seu paciente só o produto, só a solução, o procedimento XYZ, e não o resultado, não trazendo uma experiência diferente, não se posicionando de verdade, o cara que às vezes é pior tecnicamente, ele vai ganhar espaço. A gente brinca que quando os bons se calam, os maus vão ganhando cada vez mais espaço. E às vezes o bom está só criticando o mal, mas também não está fazendo dele, né? Então, a ideia de que a medicina por si só vai te dar resultado financeiro, vai te dar qualidade de vida, autonomia, isso já foi verdade lá atrás, né? Sei lá, 40 anos atrás. Hoje, o médico precisa ter outras habilidades e precisa olhar, às vezes, para uma pessoa que é pior do que ele e assumir que esse cara tem alguma coisa para ensinar. Tem um monte de player de mercado, pode ser da medicina ou de fora,
que eu olho e falo, cara, com esse cara eu não sentaria para tomar uma cerveja. Não é um cara que eu queria ter perto na minha casa. Ele faz coisas que eu nem acredito que são tão boas assim do ponto de vista de, por exemplo, parte técnica. É uma medicina meio esquisita, que não gera tanto resultado, que é muito marqueteiro. Só que, pô, se esse cara que é ruim tá tendo resultado no negócio dele, será que não tem nada para ele me ensinar? É lógico que tem. Então a gente tem que abrir a mente para aprender com outras pessoas. Muito bom. E você falou um fator muito importante aí. Você acha, cara, que hoje com o fator inflação, fator quantidade de médicos se formando, mercado cada vez mais competitivo, pode acontecer com a medicina como aconteceu aí com o direito, cara? O cara, tipo, sem mercado para trabalhar, passando um aperto financeiro. Aconteceu com direito, aconteceu um pouco com engenharia também, né? Em algumas instâncias. Cara, sim, tá? Não, acho que talvez não na mesma velocidade em si, até porque a gente está vendo um crivo sendo feito, a gente já tem exames sendo analisados para serem colocados em prática, para testar e avaliar quem está se formando, porque tem muita faculdade ruim. E sim, o mercado está cada vez mais disputado, tá? Então, se você pegar o valor de um plantão, sei lá, 7 anos atrás, ele provavelmente ou é o mesmo valor até hoje, ou ele diminuiu de valor. Só que a inflação nesse tempo todo foi aumentando e o plantão está no mesmo valor absoluto. Então, o poder de compra do médico só vem caindo ano após ano, porque as coisas só vão subindo de preço e o salário não é reajustado na mesma proporção. Às vezes, nem só o salário. O cara que está no consultório, às vezes ele ajusta lá 5% ao ano o preço dele, 7% ao ano o valor da consulta dele, uma vez no ano só. Cara, isso aí não cobre os custos que aumentaram. E ele acha que está cobrando mais. Não, ele está ganhando menos ainda, mesmo assim. Ele não compensou nem a inflação, muitas vezes, né? Então, sim, o mercado está ficando cada vez mais disputado. Antes, e nem é tanto tempo atrás, eu formei em 18, né? Em 18, quando eu formei, cara, você tentava às vezes passar um plantão, dependendo do plantão, era difícil de passar. Não tinha quem pegasse de última hora, assim, ninguém pegava. Você tinha que fazer, pô, tô com pneumonia. Você ia e fazia, porque você não pode abandonar o plantão, porque ele era seu e ninguém pegava. Agora, tem gente comprando plantões de outros. Ó, eu pego o plantão que era seu, você fica aí. É um caso extremo, tá? Não é a realidade de todo mundo, mas já chegou nesse ponto de, ó, esse plantão era seu, eu deixo com você 20% e eu vou lá e trabalho e fico com 80%. O nome do médico novo vai para a escala, você fica com 20% sem fazer nada, só para o cara conseguir pegar plantão. Então hoje já não tá tão fácil como era antes. Claro que depende de região, depende de uma série de fatores. E além disso, o médico, como ele não aprende sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre criar algo seu, ele acaba ficando na mão de gestão, né? De gestores, de prefeituras, de planos de saúde. Então, você está trabalhando lá num lugar, né? Você me falou que estava em Maringá e depois veio para São Paulo. Aí você está lá num baita de um bairro bom em Maringá, trabalhando num lugar legal, com um fluxo legal de pacientes, você consegue trabalhar bem. Muda o prefeito, agora você vai para outro lugar. Do outro lado da cidade. Pô, mas aqui é do lado da minha casa. É lá que eu preciso de você. Então, a gente tem que tomar ciência de que o médico, ele tem espaço para crescer. Se ele empreender, ele consegue se valorizar, ele consegue criar coisas diferentes, ele consegue ter, sim, uma renda muito legal. Mas se ele ficar estagnado, sem essa visão de que ele precisa mudar e fazer outras coisas, ele vai se perder no meio do caminho, porque o número de médicos aumenta numa proporção muito maior do que a demanda por médicos. Mas sempre vai ter espaço para quem faz diferente, né? Assim como a gente tem advogado, às vezes deixando o direito para trabalhar de motorista de aplicativo, nenhum demérito, tá? Mas deixando uma faculdade para fazer algo que ele não precisaria ter uma faculdade, né? Ou mesmo trabalhando, ganhando uma merreca, enquanto tem advogado ganhando milhões e milhões e milhões, porque esse cara conseguiu encontrar o caminho dele, né? Então, é parte de um desejo, depois uma decisão, depois uma execução em cima daquela decisão, para você conseguir ter o resultado que você quer. Mas ficar dependendo de terceiros é muito arriscado. Às vezes o médico, ele tem a visão de que empreender é arriscado. Por quê? A gente cresce ouvindo que para você ter uma empresa, você tem que ter um estúdio desse, tem que alugar uma sala comercial fixo, tem que ter um custo
básico ali inicial do mês de 40, 50 mil reais. Você tem que investir em estoque, mas médico não tem essas coisas muitas vezes. Exato. Médico consegue trabalhar de casa em várias áreas. Eu mesmo fiz meu consultório só com telemedicina. Cara, eu comecei com o celular que eu tinha na faculdade, com o computador que eu tinha na residência e só. Mais nada. Depois eu fui comprando um microfone, coloquei um fundo lá no escritório, não tinha nada disso. Então, ele acha que empreender é arriscado porque ele vai sair de um negativo muito grande e pode dar errado. Porque pode. E esse empreender começa quando o cara tá na faculdade, pós-faculdade, entrando pra residência, quando ele sai da residência, cara, quando é o momento que o cara tem que se... Tipo, cara, pô, você tem que começar a acordar. Quanto antes. Quanto antes. Cara, o quanto antes. Porque, assim, mesmo que você às vezes não vá criar um negócio enquanto você está na faculdade, alguns criam, tá? Tem alguns cases bem legais nesse sentido. Até vou falar depois. Mas a maioria não vai criar um negócio na faculdade. Mas ele sai no dia zero. O primeiro salário que ele recebe, já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe que ele tem que investir, ele já sabe quais são os pontos principais que ele tem que adquirir, às vezes, habilidades. Por exemplo, eu saí da faculdade com essa visão. Porque eu lia livro de finanças, lia livro de performance. Cara, em um ano, no meu último ano de faculdade, eu comecei a ler. Cara, eu saí, eu já sabia onde eu investi meu primeiro salário, com o que eu ia usar aquele dinheiro, quanto que eu pretendia ganhar, quanto que eu queria de reserva de emergência. Já entendia que eu queria ter um negócio meu, mesmo que paralelo. Naquele momento eu pensava em algo paralelo ao que eu faria em vínculos fixos, né? E depois a cabeça vai mudando. Agora, a gente tem mentorado que entrou na mentoria com 60 anos. Extremamente frustrado pela vida que ele viveu até ali e que ele olha, às vezes, uma molecada tendo um resultado absurdo porque começou antes, né? Eu tenho dois amigos que eles são médicos hoje. E eles começaram a trabalhar com marketing para médicos durante a faculdade. Então, eles estavam ali no 3º, 4º ano fazendo faculdade e começaram a fazer, às vezes, um trampo de social media. Nem sei se era por necessidade ou porque eles começaram a gostar do assunto, aprenderam tráfego, aprenderam XYZ. Cara, os dois formaram e não deram um plantão, não foram médicos, entre aspas, em nenhum momento. Porque o cara formou com uma empresa que faturava 300, 400 mil mês. Mil, tá? Não milhões. 300, 400 mil mês. O que vai dar plantão de R$1.200? A não ser que ele quisesse muito, porque algumas coisas vão te pagar com dinheiro. Outros trabalhos vão te pagar de outras formas, né? Com prazer, com propósito. Enfim, com um monte de coisa. Mas tem como criar até antes de terminar a faculdade. Mas o padrão o cara forma e aí ele vai fazer, às vezes, uma pós-graduação ou uma residência. E aí, no final da residência, às vezes, nos últimos 6 meses, ele tem um estalo. Um ou outro já tem antes e já começa a fazer durante a residência mesmo. E dá para fazer. Claro, com tempo reduzido. Gente, é muito mais fácil você tá num ambiente protegido. Você tá ali na capacitação. Se vier uma bucha no seu consultório, você tem para quem recorrer na hora. No dia seguinte, você tira a dúvida com o seu chefe, ou no mesmo dia, às vezes. Você atendeu um caso, você não sabe o que fazer. Pede uns exames e já tira a dúvida com o seu chefe. Né? Porque o médico às vezes tem medo de não estar capacitado. Nunca tá, né? E aí ele fica fazendo o curso. É um ambiente protegido. Pô, se você não conseguir ter resultado no primeiro ano de consultório, se você tá na residência, você já não ia ter consultório mesmo nessa época. Então você tá errando com pouco, você tá errando com pouco dinheiro, você tem poucos pacientes para gerenciar, você já vai entender, esse perfil de paciente eu não quero, esse eu gostei. Eu tenho um mentorado que ele estava na residência, ele trabalha com psiquiatria, né? Ele estava na residência de psiquiatria. Ele começou a atender paciente no consultório dele no 2º ano de residência. Chegou uma hora e falou, Bruno, eu não aguento mais esse perfil de paciente. A hora que ele for acelerar o consultório dele, ele não vai jogar para esse perfil de paciente, né? Agora, mudar a rota, já colocando dinheiro em tráfego, montando uma estrutura enorme, contratando, às vezes, psicólogo, etc., é muito mais difícil. É mais fácil errar pequeno, com pouco risco, pouco dinheiro, pouco tempo destinado, e depois você segue uma rota que faz mais sentido para você. Então, quanto antes começar, vai ser melhor, você aprende mais rápido. Mesmo que dê errado no começo, você vai aprender mais rápido. No final do dia, cara, eu falo muito isso pro pessoal no escritório, né? Todo mundo é commodity. E cada vez mais, né? Tipo, cara, com tanta automação aí, como você mesmo disse. Então, quanto antes eu entender que minha construção de marca pessoal, cara, é meu diferencial de mercado, antes eu entender, cara, que, cara, eu preciso ocupar
um espaço na mente do meu cliente, de quem tá de quem tá, da minha audiência, de quem tá me acompanhando diariamente. Eu acho muito legal, às vezes eu vejo pessoas na faculdade compartilhando um pouco da rotina dela como estudante mesmo, cara. E na nossa cabeça a gente já vai criando uma percepção de valor assim, cara, que legal, ela já é autoridade naquilo que ela fala. Porque às vezes ela compartilha alguma informação que eu não sei. E que às vezes pra ela é óbvio, assim, cara, ninguém quer saber disso, é óbvio. Mas pra mim é o mundo dela, não é o meu mundo, né? Então, tipo, cara, quanto antes eu entender isso e começar essa narrativa de construção de autoridade na cabeça das pessoas, quando ela ingressar no mercado de trabalho, ela já vai estar com meio caminho andado, né? Sim. E depois o pessoal acaba... E é tipo, cara, é hábito, né? Tipo, treinar não... Querendo ou não, tipo, você tem que executar, tipo, você só vai ficar bom errando, se lapidando, né? Eu falo por mim mesmo, eu tinha muita dificuldade no início, quando eu comecei a postar conteúdo. E quando eu virei a chave, assim, cara, eu achava horrível meus vídeos lá, como eu acho horrível hoje. Então, tipo, nunca vai estar bom. Os primeiros até eram, provavelmente, né? Mas tá tudo certo, era um momento de aprender, né? Quanto mais você faz... Eu ouvi outro dia o Rafael Kiso falando sobre produção de conteúdo, né? E aí perguntaram para ele, para quem tá começando, qual que é a frequência ideal de vídeos para postar, não sei o quê, esperando provavelmente uma resposta dele relacionada a algoritmo, algo do tipo. Ele falou, cara, se você puder postar 10 por dia, posta. Porque se você postar 10 por dia, em 2 semanas você tá bom fazendo aquilo. Exato. Agora, se você postar 1 por mês, cara, você não vai ficar bom nunca. Então é melhor você, na fase de aprendizado, fazer mais. Então na fase de aprendizado você acelera, você faz um volume maior, daqui a pouco você tá bom. Vender a mesma coisa. Você pode ler o livro de venda que for. Na hora que você está na frente do potencial cliente é totalmente diferente. Você gagueja, você esquece todas as técnicas. Agora, se você fizer isso, pô, aqui eu errei. Nesse aqui não fechou por causa disso. Eu que errei. O que eu tenho que consertar pro próximo? E vai consertando. Faz 10 reuniões seguidas aí de venda. Cara, você vai ficar bom. Né? Então, você tem que começar. A primeira vai estar ruim. Né? Você vai gaguejar, você vai querer dar desconto para todo mundo. Não vai ser legal. E vai ser desconfortável, porque crescer é desconfortável. Só que não crescer também é. Né? Só tem que escolher qual caminho que você quer seguir aí, né? Caião fala bastante isso, né, cara? Treinar não vende, mas vender treina. Então, tipo, quanto mais você faz, mais você se lapida. E pra você, cara, o que não é delegável pro médico? O que ele tem? Cara, eu tenho que adquirir essas habilidades para que eu consiga me destacar no mercado hoje. Tipo, fora as habilidades técnicas, né? Tipo, mais, cara... soft skill, tipo, sei lá, oratória, enfim, o que eu tenho que dominar minimamente? Tá. Cara, tem algumas, né? Que cada uma vai se encaixar num momento de negócio. Então, por exemplo, eu saber gestão para começar o meu consultório, cara, é importante, mas você não tem nem dinheiro para gerenciar. Né? Você está em modo sobrevivência querendo crescer. Então, cada momento vai ter o seu ponto forte. Eu acho que, assim, o que não dá para delegar totalmente é vendas, posicionamento e a parte da entrega. Essas 3 coisas não tem como você delegar totalmente. Tá? Pelo menos se a pessoa estiver comprando um serviço seu, a não ser que você escale seu negócio e aí sim, você não atende mais, aí é outro profissional atendendo. Beleza, aí você está escalando a entrega, né? Você está delegando, mas você vai ficar monitorando do mesmo jeito. Tá? Você não pode delegar totalmente. Não quer dizer que você não possa ter uma secretária, você vai ter. Mas na hora de vender, às vezes, um programa de fidelização com ticket alto, você vai ter que estar ali no campo de batalha. De vez em quando você vai ter que sentar com a secretária, vamos fazer uma venda junto? Vamos ver como que você está conduzindo a conversa? Agora, se você não sabe fazer, como que você vai treinar alguém? Aí o cara faz o quê? Contrata uma assessoria comercial. A assessoria comercial, cara, não é você. Ela não te conhece a fundo. Ela não tem como ensinar a sua secretária a ser seu braço direito. Seu secretário tem que conhecer do seu serviço, da sua qualidade, tem que te conhecer para conseguir vender o peixe, né? Então não dá para delegar 100% isso. Na nossa mentoria eu já cometi esse erro. Contratei 2 closers, falei uma SDR, falei agora a venda que é a parte chata, que eu achava chato, fica com vocês. Cara, o faturamento foi pro ralo. Ninguém vai vender melhor do que você o seu próprio peixe, né? Só que você tem que aprender isso. Então se fosse escolher habilidades, habilidade de venda. Acho que vender é essencial, é clichê, todo mundo fala isso porque faz diferença mesmo. Eu acredito que a habilidade de comunicação, a gente às vezes acha que oratória é você saber subir num palco e fazer, sei lá, algum movimento específico, andar de um lado para o outro. Cara, não é só isso. Você também usa a comunicação com o seu paciente.
né? O seu paciente tem que se conectar com você. E o terceiro ponto, eu acho que é aprender sobre marketing. Porque mesmo que o marketing ele não se restringe à rede social, cara, a rede social hoje é um ponto fundamental. E eu acho que o médico tem que aprender sobre isso. Porque senão ele cai no mesmo erro de contratar uma social media. Aí, cara, a social media ganha R$1.500 no mês. E o médico tem um plano de faturar R$150 mil no mês. Cara, se ela soubesse fazer R$150 mil no mês sozinha, ela não ia estar cobrando R$1.500. Certeza. Né? Então, você tem que direcionar, você tem que validar, você tem que dar ideia. Tem que falar, pô, isso aqui tá ruim. Você tem que saber contratar essa pessoa. Tem um momento certo para contratar e tem um momento que não faz sentido. Tem médico, cara, na nossa mentoria que nem tem. Tá faturando aí R$100 mil e não tem social media, porque viu que não fazia sentido. Tem médico que faz sentido. É um facilitador. Cara posta conteúdo? Cara, posta, só que de uma maneira mais orgânica. Aprendeu o básico de edição ali. Coisa de jogar no aplicativo e editar automático. Só que é um cara que foi lá, se debruçou um pouco, entendeu o que o público dele gostava. Cara, funciona. Às vezes ele foca mais numa captação offline. Então ele se posiciona não só no online, você pode se posicionar no offline. Né? Tem uma médica lá que, cara, ela tem uma consulta de R$1.000, não faz um post no Instagram, mas na região dela ela tá muito bem posicionada. Ela é a melhor, todo mundo procura ela. E ela é quase a única na região. Então ela ocupou um espaço na mente daquelas pessoas. Ela não tá brigando por preço. Porque daí você sai da briga por preço. Quando você se posiciona, quando você se torna único, quando você se coloca à mostra. Cara, daqui a um tempo não é eu quero marcar uma consulta. Não, eu quero marcar uma consulta com o Bruno. E aí, cara, aí você consegue colocar preço, aí você consegue vender programa de fidelização, porque você põe nome no seu método de cuidado, você não fica vendendo coisa avulsa. Né? Imagina, eu sou cliente de vocês, né, do consórcio. Imagina se quando eu conversei com o Douglas, ele ficasse só me vendendo a carta. A carta. Cara, a conversa com o Douglas foi ele me explicando, perguntando o que eu queria da vida, o que a minha esposa fazia. Daqui uns dias a gente faz outra, entendeu? Porque faz muito mais sentido. É um processo. E ao longo da jornada do cliente fazendo isso, né? Tipo, uma coisa que a gente fez agora no começo do ano foi justamente, cara, perguntar pro cliente qual que era o objetivo dele com os investimentos nesse próximo ano. Uhum. Porque muda, cara, de ano em ano. Então, tipo, se você não conversa com o seu cliente, principalmente o cara que já confiou no seu trabalho, o cara vai ir pro outro. Exatamente. Vai pro mais barato. É um negócio de relacionamento. Os nossos negócios são mentoria, consultório, vendas de produtos financeiros. É relacionamento. Cara, desde que a gente começou a conversar, quantas vezes eu falei do Douglas pra você? Boa. Eu não falei, um cara da sua equipe me vendeu um consórcio. Não, ele tem nome, sobrenome, eu acompanho ele no Instagram, sei que ele luta judô, se não me engano, não sei se é judô ou jiu-jitsu. Os dois. Ele é faixa preta em judô e iniciou no jiu-jitsu. Enfim, eu sei tudo. Eu sei que ele também tem carta de consórcio, que ele faz o que ele tá falando. Né? Então, cara, acho que o médico tem que saber vendas, posicionamento e /marketing, né? E esses são conhecimentos assim essenciais que fazem toda a diferença para ele. Cara, é legal. Vou até contar um case de uma doutora que eu gravei podcast com ela. Ela é lá de Maringá. E ela conseguiu, cara, criar um ecossistema que une perfeitamente, cara. Eu acho que o auge da carreira ali do médico. Então, pô, ela tem um baita consultório. Agora tá aí abrindo um complexo novo. Ela trabalha doutora Lorena Visantainer. E, cara, o Instagram dela, ela conseguiu acertar, hypar o negócio. Porque ela compartilha aqui a rotina dela, dia a dia com os filhos, tem uns pontos de conexão. Então, tipo, cara, não é... eu tenho que sair da faculdade e postar post bonitinho, carrossel, falando o que eu faço com o meu... Também tem. Sim, mas muito menos do que menos, a galera... né? É como se fosse uma... Por exemplo, a novela das 9, cara. Você vai ver ali que é 80% passando a novela, 20%... passando a propaganda. Exatamente. E aí, quando passa os 20% da propaganda, você acaba comprando que você nem vê. Né? Então, tipo, a rotina no teu Instagram é a mesma coisa. 80% você vai estar entretendo a galera, se conectando. Exato. Porque no final do dia, cara, você vai fechar... eu e o Douglas, cara, se a gente tá ali se conectando com o Bruno, você vai fechar o consórcio comigo ou com o Douglas, se o produto é o mesmo, com os pontos de conexões em comum que você tem com um ou com o outro. Senão você vai no mais barato. Exato. Se não tem diferencial, você vai... É o mesmo produto, eu vou no mais barato. Não tem conversa. Entendeu? Então, tipo, é gerar essa percepção de valor na cabeça do cliente, cara. Tipo, no final do dia as pessoas compram por duas coisas. Tipo, ou é por conta que você tem algo em comum com ela. Então, cara, que legal, afinidade e tal. A pessoa deu fit com você.
ou porque ela tem uma percepção de valor tão grande, assim, cara, ela tem algo que eu quero. Ou ela tem, eu quero ter algo que ela tem. Então, tipo, cara, essas duas. E no final do dia também é o quê? Dor ou desejo. Então, tipo, cara, eu quero ser cliente do Bruno por conta de uma dor que eu tenho ou por conta de um desejo que eu quero. Exato. Então, se o cara trabalha, por exemplo, na área da estética, é uma dor ou um desejo. É mais fácil de explicar, né? E isso é bem interessante, porque eu tava ouvindo, inclusive, um podcast sobre isso. Eu ouvi a segunda vez já esse podcast, que foi com o Everton Pieri e com a Bruna Pieri, que são meus sócios lá na MLS também. Cara, são sensacionais no ramo de clínica de estética, os maiores hoje do país. Tem mentoria para clínica de estética. Cara, eles trouxeram um ponto de vista muito legal, que é o médico, quando ele tenta vender algo para o paciente, ele tenta vender pelo motivo que ele comprou. Então, vamos lá. Eu quis me capacitar em fazer, sei lá, aprender a lidar com emagrecimento. Aí eu quis aprender o Mounjaro, as medicações, a bariátrica, sei lá, o que eu quis aprender, os exames. Beleza. O médico aprendeu assim, você comprou isso. Eu comprei isso quando eu fui numa pós-graduação, quando eu fui comprar um workshop, um treinamento, um mastermind, alguma coisa. Quando eu vou vender para o paciente não quer saber de bioimpedância, do mecanismo de ação da medicação. Você até pode, você tem que explicar um pouco para ele, mas não é isso que ele está comprando. Ele está comprando emagrecer, né? Então, o médico compra o técnico e tenta vender o técnico para o paciente. Então, na parte de estética, a maioria dos procedimentos, nos primeiros 2, 3 dias, você ficou horrível. Aí você entra no Instagram do cara, tá só a gente com a cara descascando, com a cara tudo vermelha, com ponto de cirurgia. Cara, você tem que mostrar o nariz impecável, entendeu? Você não tem que mostrar o nariz tudo inchado, cheio de curativo. Você tem que mostrar o resultado. Porque ninguém acorda falando, eu quero ficar com o nariz inchado. Não. Você fala, eu queria que meu nariz fosse mais bonito. Então mostra um nariz bonito para as pessoas, Mostra alguém emagrecendo. Mostra o resultado, não o meio. Porque o meio, qualquer um que tiver, qualquer um que prescrever a canetinha, vai ser comparado com você. Agora, o seu resultado, a forma com que você conduz, a forma com que você vive aquilo. Às vezes você emagreceu e... tem médico que trabalha com emagrecimento, passou por um processo próprio de emagrecimento e não conta isso em rede social. Não, cara, tem que contar, é isso que vai conectar. Essa médica estava no mesmo lugar que eu tô hoje. E ela saiu, então ela sabe como chegar. Ao mesmo tempo que fica contraintuitivo você vender emagrecimento e não ter tido algum emagrecimento também. Né? Estar obeso, totalmente com hábitos totalmente desalinhados com o que você está oferecendo. Então tem que ter toda uma coesão, mas o paciente ele tem as dores que ele quer resolver e os desejos que ele quer alcançar. E pelo desejo eles pagam às vezes muito mais do que pelas dores, tá? Então a gente vê uma tendência também nas áreas da medicina, as áreas de wellness, bem-estar, cara, estão ganhando muita força e você está conseguindo cobrar ainda mais caro. Mas, cara, para resolver dores que estão incomodando, faz total diferença, né? Você saber chegar nisso, no emocional. Porque a pessoa racionaliza. Cara, você já deve ter tentado ou desejado comprar algo que você desejava muito. Cara, só que argumentando racionalmente, financeiramente, estava difícil de você justificar. Mas, cara, você quis tanto que você conseguiu achar argumentos. Ah, não, eu quis entrar lá na mentoria lá do SHP. 140 mil reais, tá bem mais agora, tá? Não era nem para ter falado do ticket. Mas, enfim, eu paguei 140 lá atrás, tá, gente? Já tô na segunda renovação. 200 e cacetado. Procrastinador paga mais caro, eu cheguei antes. E teve gente que pagou bem mais barato que eu. Cara, quando eu cheguei ali, eu falei, cara, é isso que eu quero. Mas não era pro meu momento financeiro. Mas daí eu falei, não, se eu criar uma mentoria aqui nesse ticket, vender meia por mês, meia mentoria no mês, eu tinha vendido 200 de ticket mais baixo, né? Não é possível que eu não venda meia por mês desse ticket aqui. Aí eu pago e não sai do meu bolso. Tudo que vier é lucro. Então eu vou tentar vender pelo menos 2 por mês, ganho um monte em cima aqui já. Cara, eu racionalizei de uma forma que encaixasse. Né? O meu primeiro carro foi baita de uma compra errada, porque foi na emoção, mas assim... Eu fui para comprar um Honda Fit usado quando eu formei, só para ter um carro para andar, porque o meu tava me deixando na mão. Tava dando uns problemas. Cara, eu cheguei lá na loja, o cara me botou no HRV 0. Falei, não tem como. Tá? Cara, foi. Eu dei um jeito, velho, porque eu queria aquilo. A partir do momento que você quer, se dá um jeito. Claro, determinadas circunstâncias. Eu não consigo
pegar agora e sair aqui e comprar uma Lamborghini, né? Porque não vai dar financiamento, né? Não vai ter jeito. Mas quando você quer, cara, o paciente muitas vezes dá um jeito, você dá um jeito. Então, você compra na emoção, e a emoção tá ligada aos seus dores e desejos. Depois você racionaliza para fazer caber. E olhando para a clínica agora, cara, o que mexe um ponteiro numa clínica hoje? O que faz ela fechar no azul e o que pode fazer ela fechar no vermelho? Eu vejo que tem muita gente também que... Então, o que é uma cultura forte? Como que eu desenvolvo isso? O cara tem que ser um líder ou não? Tem que ser sabão de vendas? Tipo, como que minimamente faz um negócio tracionar aí? Cara, tem várias nuances, mas se for para escolher uma, na minha visão, é LTV. É você entender que é muito mais fácil, barato, você vender para um cliente que já comprou de você do que você vender para um cliente novo. E eu vejo muita gente, cara, se você entrevistar aqui 50 médicos que estão iniciando o consultório ou que estão com o consultório andando, mas ainda no nível abaixo, e perguntar para ele qual é a maior dificuldade, ele vai falar captação. Ele nunca vai falar conversão, porque às vezes é esse o gargalo, tá chegando um monte de gente e não tá vendendo para ninguém, né? E ele não vai falar geralmente fidelização. Porque ele tá focado em trazer mais gente, ter um volume maior de pacientes e por aí vai. Quando, na verdade, ele tinha muitas vezes que vender mais caro e coisas diferentes para o mesmo cliente que ele já pagou para chegar ali. O CAC, né, o custo de aquisição do cliente, ele só está subindo. E vai subir indefinidamente, não vai parar de subir. Não tem como quebrar essa tendência, com tráfego e tudo mais. Sim. Porque cada vez tem mais gente anunciando, principalmente no mercado médico que está crescendo tão rápido. Se o custo do cliente está aumentando... Cara, eu tenho que pegar cada cliente e aproveitar ao máximo. E não aproveitar de você enganar o cara e ficar vendendo coisas que ele não precisa. Mas, pô, tem várias soluções que seu cliente precisa, que seu paciente precisa, que você não está ofertando hoje. Tem paciente que pede para você vender uma... Pô, e a partir de agora, como que vai ser o acompanhamento? E o cara não vende um programa de fidelização. Pô, um programa de fidelização, 2 dias atrás, teve uma mentorada nossa... Pô, ela pagou 15 mil numa mentoria, uma mentoria mais inicial que a gente vendeu para ela um tempo atrás. Cara, faz 3 meses que ela entrou. Ela tinha 0 pacientes. 0. Tava começando do 0 o consultório. Ela atende 2 períodos por mês. 2 períodos por mês. Não é nem 2 dias, 2 períodos no mês. Ela começou cobrando 400, viu que não tava num ticket bom, a gente foi subindo, precificamos ali, chegamos em 800. Cara, tá atendendo a 800. E ela vendeu um programa de fidelização para um paciente por 20 mil reais, sem medicação. Tem procedimento no meio, mas não tem medicação. É que às vezes a gente acha que a margem é baixa. Não, cara, margem é mais de 60% nisso aí que ela fez. Então, assim, com um cliente, ela fez 20 mil e 800 da consulta, né? Então, 20 mil reais e 800. Então, assim, precisa de 50 clientes na semana? Cara, se atender 5 num dia e 5 no outro, 10 pacientes no mês, e vender 3 desses, é 60 mil no bolso. Entendeu? E aí, com isso, você vai tendo renda previsível. Então, todo mês, porque essa pessoa normalmente vai parcelar, né? Se você não antecipa, cara, você vai criando uma bola de neve. Daqui 2 meses, ela vai olhar para a agenda dela e falar, cara, mês que vem já está lotado os 2 períodos, vou ter que aumentar. Porque você já tem previsão de agenda. Porque esses caras vão voltar, eles já pagaram por isso. Então, você já sabe quando ele vai voltar, quantos vão voltar e quanto vai entrar de renda. Tá, será que eu posso fazer um movimento um pouco mais arrojado, tipo um espaço meu? Ela tá fazendo esse movimento agora. Pô, com um paciente ela pagou a mentoria, agora ela tá construindo uma clínica com 6 salas. Porque ela tá conseguindo ter previsibilidade, segurança e tendo LTV. Então, um paciente que às vezes ia fazer uma consulta e um procedimento, agora vai acompanhar o ano inteiro com ela, fazer um monte de coisa. Daqui a pouco ela põe uma físio na clínica, aí o cara faz a físio lá, ela ganha uma porcentagem. Cara, é pensar no LTV e olhar para o cliente não como um cliente, como um paciente, mas entender que ele vai voltar várias vezes, você tem que fazer isso com experiência, com venda, com criação de novos serviços, e que atrás dele tem uma fila de indicação. A venda só acaba quando ele está te indicando, né? Então, cada paciente que entra, você consegue aproveitar muito melhor sem aumentar seu custo de aquisição. Agora, se eu acho que eu só vou ficar aumentando o custo em tráfego, se eu não retenho quem chega, cara, aí é um buraco sem fundo, só vai aumentando o custo. Aí não tem aumento de ticket que vai segurar as pontas. Né? E como que você tem usado o IA hoje? Como que seus cases aí têm usado IA?
E o que eu tenho que me atentar? Eu não, né? No caso dos médicos, se atentar, cara, para que... Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente não vai ser substituído pelo IA, mas sim por alguém que sabe utilizar a IA muito bem, né? Então, o que o pessoal tem que olhar aí e o que você vê que vai mudar na área da medicina aí nesse curto espaço de tempo aí, nesses próximos 2, 3 anos? Cara, na verdade tem muita mudança já acontecendo, né? A gente tem já grandes hospitais implementando IA em análise laboratorial, em análise de exames de imagem. Cara, uma IA analisando um exame de imagem é muito bom, né? Principalmente com o avanço tão rápido que a gente está vendo dessas ferramentas. Hoje, o que eu uso IA mesmo no meu consultório é principalmente no atendimento inicial dos leads, tá? Então a gente tem um volume aí de às vezes 1.000 leads no mês, 800 leads no mês. Só que lógico que nesse meio tem um monte de gente desqualificada. Então o que a gente fez foi, colocamos uma IA para fazer uma triagem inicial desses pacientes para mandar para a secretária abordar individualmente quem fizer sentido. Porque tinha muito lead que chamava e não respondia mais, esse tipo de coisa, né? 3 horas da manhã o cara clica num anúncio lá e some. Então a IA faz esse filtro e só manda para a secretária abordar com mais qualidade as pessoas que têm potencial de fato de agendamento. E o resto a IA faz follow-up, vai fazendo outras atividades ali. Cara, pra gente funcionou muito bem assim. E eu não gosto, mas muito mentorado tem utilizado para transcrição de consulta. Porque o que acontece? Como é um negócio relacional, se eu fico atrás do computador assim, olhando para baixo e digitando, cara, o paciente tá ali às vezes e tá vendo que você não tá prestando atenção no que ele tá falando. E você perde informação, tá? Eu que sou TDAH, então a gente perde mesmo. Bobeou, você perde. Então a gente tem hoje sistemas muito bem avançados já de inteligência artificial que conseguem transcrever a consulta muito bem, isso te poupa tempo e faz com que você tenha mais tempo com o paciente. Igual a secretária, ela não está trabalhando menos, só que ela está conseguindo trabalhar melhor para quem vale a pena ela se colocar esforço, senão ela tem que fazer triagem de todo mundo que estava chegando. E aí o qualificado ela não ia conseguir dar atenção. Então a mesma coisa aqui, se pega a IA, facilita a sua vida e você consegue melhorar o seu trabalho. Mas cara, dá para usar IA em tudo quanto é coisa, em preenchimento de dashboard, preenchimento de planilha, gestão de dados, gestão de leads, cara, dá para fazer tudo. E na parte técnica, a gente pode utilizar, já vem utilizando para muita coisa também. Às vezes, para pesquisar interação medicamentosa é algo que tem crescido muito. Para construir, tem um sistema que ele constrói um plano de mudança de estilo de vida para um paciente. Então, imagina que você chegou lá no meu consultório com diabetes, um negócio assim. Você tem que perder peso e tal. Cara, eu fiz eu tenho uma ideia do que você tem que fazer. Cara, tem um aplicativo hoje só para isso, que ele gera tudo que você deveria ter feito na consulta e que você não fez com o paciente. Então, os pontos de melhoria da consulta, voltada para a mudança de estilo de vida. Pô, você poderia ter estimulado mais ele aqui, você poderia ter falado melhor aqui. Aqui você usou um argumento que não costuma motivar uma pessoa a começar a atividade física, por exemplo. Então, ele traz essa visão e ainda ele cria um plano para esse paciente, com base na consulta, o principal em ordem de prioridade que ele tinha que fazer seria isso, isso, isso. Cara, facilitou muito a sua vida. Então, você vai ter que ajustar e conferir tudo, tá? A gente não deixa à mercê. Mas, pô, você consegue mandar um material estruturado, visual pro paciente. Dá pra fazer muita coisa, cara. Ganho de efetividade no final do dia, né? E falando sobre você, cara, você despejou aí, tem bastante repertório, mas conta um pouco mais da tua história. Como você se formou e tudo mais, e como que foi essa entrada, essa virada de chave, assim, cara, agora eu vou empreender. Quando que veio se destravar aí? Foi uma oportunidade? Se não, cara, foi necessidade, ou eu faço isso, ou não faço? Como que foi, Brunão? Cara, foi uma necessidade, mas não necessidade financeira, tá? O que acontece? No meu último ano de faculdade, eu já desde o segundo ano queria fazer medicina de família. Tá? Medicina de família, eu sei que tem várias pessoas que nem vão conhecer a especialidade, mas é um médico especialista em cuidar de gente com a maior parte dos problemas que essas pessoas possam ter, nas várias fases de vida. Então, criança, adolescente, adulto, idoso, gestante. Cara, a gente cuida de tudo, vai visitar na casa, é o médico das antigas, vamos dizer assim. Só que não o médico que está ali, às vezes, no posto de saúde, só encaminhando o paciente para as especialidades, né? Para dermato, para psiquiatria e tudo mais.
mas o médico que resolve ali, com o mínimo de recurso possível. Então, o médico, cara, a cara do SUS, porque ele reduz internação, reduz fila em tudo que é lugar. Só que o principal sítio de atuação é o SUS, é o posto de saúde, né? E é um lugar que você tem uma dificuldade muito grande de crescer. Então, o médico de família, ele é mais riponga, assim, ele é um pouco mais roots, ele é um pouco mais desapegado, muitas vezes, das questões financeiras. E aí, no meu último ano de faculdade, eu falei, bem, eu vou começar a ganhar algum dinheiro, a hora que eu formar, eu tenho que saber investir. Eu comecei a comprar livros de investimento, Pai Rico, Pai Pobre e tudo mais, e cheguei no investimento em ações. Quando eu cheguei no investimento em ações, cara, eu já comecei a achar muito legal o jeito que uma empresa funcionava. Então, eu comecei a falar, pô, queria ter uma empresa. Do que eu não sabia, mas queria ter uma empresa em algum momento. Achei interessante o jeito que é conduzido, achei lógico, achei legal ter várias habilidades que um líder tem que ter, que um CEO tem que ter. Então, comecei estudando investimento, fui pro lado de empreender, e aí a primeira coisa que eu fiz foi, o médico não sabe nada de investimento e eu quero empreender. Então, na residência, eu lancei um curso de investimento para médico. Cara, o curso de 197, coisa básica, mas vendi ali, sei lá, seus 15, 20 mil reais de cara. Legal. Ali eu aprendi sobre marketing, comprei, tudo que eu ganhei eu gastei, tá? Eu investi em curso e etc. para aprender. E aí, o que aconteceu? Eu estava na residência de medicina de família, trabalhando no SUS, com perspectiva de continuar no SUS para sempre ainda, mas já tinha uma necessidade de ter algo meu. Podia ser um café, podia ser um e-commerce, podia ser um consultório. Mas o consultório era o que eu menos visualizava, porque o paciente nem sabe que o médico de família existe, né? Então, eu achava que eu ia fazer outra coisa, não empreender sendo médico assistencial. E aí, o que aconteceu foi que eu terminei a residência, comecei a trabalhar, cara, em pouco tempo, tanto do ponto de vista de médico assistencial, mesmo atendendo no SUS, quanto como professor de faculdade, preceptor de residência, eu vi que aquela rotina não encaixava mais para mim. De não conseguir fazer o meu horário, de não ter liberdade para fazer, às vezes, melhorias que eu queria fazer. Cara, às vezes você queria fazer um negócio que claramente era bom, não pode fazer porque os outros postos de saúde não vão conseguir fazer. Pô, mas aqui é bom. Não, você não pode. Tá? É por causa do município que não pode. Desvalorização. Então, eu ganhava, mesmo sendo médico de família, formado, com residência e tudo, cara, eu ganhava a mesma coisa que o recém-formado que pegava um posto de saúde. Então, aquilo começou a me incomodar muito e virou uma necessidade de eu criar algo meu. E aí, eu fui buscar pessoas que sabiam fazer isso para me ajudar. Então, eu comprei minha primeira mentoria lá em 2021. Peguei 1/3 da minha reserva de emergência. Não era uma mentoria cara, mas minha reserva era baixa também. E aí eu comprei a minha primeira mentoria. O dia que eu comprei, eu pedi as contas. 30 dias eu tô saindo. Porque o pior cenário era, eu não tinha um cachorro só. Hoje eu tenho 3 e tenho uma esposa. Antes eu só tinha um cachorro. Eu ganhava, sei lá, 28 mil, meus custos de vida era 8, né? E vivendo bem. Cara, eu trouxe a ideia de que é um all-in, porque eu tô largando todos os meus vínculos fixos, mas se der tudo errado, eu dou 4, 5 plantões e resolvo. Certeza. Né? Então, era um all-in seguro, né? Cara, em 1 mês eu já tava pagando minhas contas no consultório, 2 meses já ganhava a mesma coisa que antes. E aí eu comecei a me aprofundar em empreendedorismo, virei mentor. Nesse programa que eu fui mentorado, em pouco tempo eu virei mentor. Começou a chegar médico me perguntando como eu fazia, comecei o meu programa de mentoria, coisa foi escalando, trouxe mentorado para atender comigo. E aí, hoje eu tô só no Instituto de Ensino, né, que já dá um trabalho do cão. Como que tá o seu ecossistema hoje? Tipo, você tá só com o consultório, tá só para o pessoal entender aí um pouco mais do... Hoje a gente tem a clínica, que é totalmente online, tá? E que os mentorados atendem ali, não todos. Tá? Alguns mentorados que eu selecionei atendem pacientes ali. E eu, aos poucos, fui saindo de cena para ficar só no Instituto de Ensino e na gestão da clínica. Então, hoje eu tenho uma renda passiva da clínica, de atendimentos online, Legal. E consigo colocar toda a minha energia no meu negócio, que tem margem mais alta. E a tua imagem tá vinculada, ela que vende e o pessoal compra, porque sabe que é a clínica do Bruno. Ela já foi 100% vinculada, porque eu captava no meu Instagram pessoal mesmo, Dr. Bruno Palladini. E por um bom tempo foi assim, mesmo quando chegou outros médicos. Só que a gente via que tava tendo muita dificuldade de vender. Porque o cara chegava querendo o Bruno, às vezes não cabia no bolso dele, aí a gente oferecia outro. Mas não era isso, né, que a gente queria. A gente queria que ele conhecesse outros profissionais. Aí a gente criou uma marca da clínica,
Então a gente tem uma marca institucional com o nosso suporte, com a minha cara por trás. Então é o método do Bruno Palladini, mas quem executa esse método hoje são outros médicos, né? Então selecionei muito bem os médicos para estar ali e aí a coisa funciona. E a gente tem os programas de mentoria no nosso Instituto de Ensino. Então a gente tem mentorias tanto para quem está no zero, o cara está começando, está querendo sair do plantão, está às vezes no convênio, mas muito inicial. É um programa para quem quer se formar em empreendedorismo e conseguir dar o próximo passo. E depois a gente tem programas mais robustos, que são individuais, e que aí a gente tem encontros comigo, individualmente, tem, enfim, uma série de entregas, a gente monta um plano estratégico para aquela pessoa. Porque no começo, o cara não tem nem repertório, às vezes, para perguntar as coisas sérias, ele não sabe o que ele quer saber. Você tem que dar meio que aula ali para ele com direcionamento. Falando, ó, para você, pro seu estágio, você tem que executar isso aqui. Mas é um padrão, praticamente, entre um e outro. Tem as nuances que eles tiram dúvida nos encontros. Quando o cara já atinge um certo nível, aí tem que ser totalmente personalizado, porque a realidade dele, é o público dele, é o negócio que ele cresceu, é o lugar que ele mora. Então aí a gente começa a puxar de forma mais individualizada. Então hoje a gente atende o médico, desde o médico querendo começar um consultório, o médico querendo expandir para uma clínica, às vezes com mais profissionais, até o médico que já atingiu esse nível e quer criar uma mentoria. Então, nesse final de 2025, a gente começou a ter alguns médicos entrando, já buscando criar seus programas educacionais, e a gente vai colocar alguns na MLS aí ao longo do tempo. Então, a gente está acompanhando o avanço desse médico, então a gente oferece a solução do começo ao final para ele. Qual que é... Porque com certeza tem alguma coisa aí, né? Eu acredito muito no padrão que leva a gente ao sucesso. Mas qual que é o comportamento, cara? Qual que é a habilidade aí do Bruno que fez você se destacar, cara? Que você acha que é o seu superpoder aí, que fez você chegar onde você tá hoje? Cara, eu acho que, de novo, é o poder de execução, tá? A gente chama de disciplina, mas disciplina parece algo que você consegue criar do zero. Não, é treinável, né? Tem que ser algo treinável. Mas, cara, é executar rápido. O Caio fala muito disso, né? O Caio Carneiro, ele fala, cara, eu sou muito bom em executar rápido. Eu ouvi hoje, amanhã eu tô fazendo. Então, eu gosto de testar coisas. Pô, não gostei desse script. Tá, mas a gente não testou, vamos testar, né? E, cara, é seguir rotinas. Até pelo TDAH, eu precisei aprender a ter rotina. E aí é muito bom, porque eu sei as tarefas do dia que eu tenho que fazer. Cara, eu tenho que cumprir isso aqui. Por ordem de prioridade, aprendi sobre gestão de tempo e tudo mais. Mas, cara, é ser executor. Porque, de novo, a gente tá cheio de bons planejadores com ideias maravilhosas que não colocam em prática e ficam para trás para pessoas que foram lá e colocaram em prática. Se você conversar com as pessoas por aí, sei lá, nesse bairro deve ter uns 3 que pensaram ou num sistema parecido com o iFood ou num sistema parecido com a Uber, sei lá, anos antes, às vezes, de existir. Só que o cara teve ideia e não fez nada. Aí veio alguém que fez. Em algum momento alguém pensou e fez, né? Então, cara, é ser executor. Então, primeiro, eu gosto de trabalhar. Então, eu acho que você tem que gostar do processo, porque a recompensa ela é curta. Por mais que você... Beleza, minha conta bancária um dia vai ter lá uma renda passiva muito boa. Mas, cara, a hora que você atingir, não é que você vai ficar, nossa, o dia inteiro à toa na beira da piscina, né? Então, e até lá, cara, vai um tempo. Às vezes, sei lá, 70%, 80% do seu tempo total de vida vai ser no processo, não vai ser colhendo frutos, né? Até porque quando você chega num fruto, fala, cara, acho que tem um pé de maçã com maçã mais doce ali pra frente, né? Cara, sempre tem um próximo passo. Senão o Flávio Augusto tava sem fazer nada lá em Bahamas, ele tava fazendo reunião ontem da MLS. Ainda mais agora que é nosso ponto de referência expande, né? Por conta da rede social e tudo mais. Sim. Então, tipo, cara, até a comparação, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Exato. Mas a gente sempre vai expandir nosso horizonte, né? Então, tipo, sempre vai ter uma cenoura maior aí pra você correr. Então você tem que, cara, você não é todo dia que você vai estar feliz. As pessoas confundem você gostar do processo com você estar feliz, animado todo dia. Cara, vai ter um dia que você dormiu mal. Vai ter um dia, cara, até abrir. A gente vai ter um evento de 2 dias agora, nesse final de semana. Então, saindo daqui, a gente já vai pra lá organizar. Cara, no domingo, a gente teve um problemaço na minha casa, na casa que a gente alugava. Simplesmente deu um temporal, acabou com o telhado. Cara, a gente teve que fazer uma mudança em 12 horas. Com um evento 4 dias depois.
E não tinha nenhuma palestra escrita. Eu já tinha elas na minha cabeça, mas não tava no papel, não tinha um slide feito. Cara, eu perdi um dia inteiro fazendo mudança. Cara, ontem era meia-noite, eu tava terminando as palestras do evento. Tem que fazer. Não vou cancelar o evento. Exato. Né? Não tem jeito. Podia falar pro Guilherme assim, Guilherme, cara, não vai dar pra ir no podcast que tá corrido. Cara, acordamos 5 horas da manhã e viemos. Segue a vida, entendeu? Algumas coisas têm que ser feitas. Outras que são menos prioritárias, que não são o seu 80-20, cara, beleza. Aí você consegue delegar, você consegue... Vai tirando as tarefas ruins, né? Pagar boleto, cara... Chega uma hora que você tem como pagar alguém para pagar seus boletos. Exato. Né? Pega um assistente pessoal, alguém para ajudar. Focar no que mexe o ponteiro. Focar no que mexe o ponteiro. Mas isso tem que ser executado. Então tem que ser no momento que você está com mais energia. Eu tenho na minha agenda lá, prospectar tantas pessoas. Onde eu vou arrumar essas pessoas, depois eu vejo. Pode ser da minha lista do Instagram, do WhatsApp, pode ser seguidor novo, pode ser gente que fez reunião e não fechou, pode ser gente que veio no evento passado e não veio nesse, não fez reunião com a gente. Cara, tem que falar com tantas pessoas todos os dias. Produção de conteúdo mexe ponteiro? Tá lá, tem um horário na agenda para isso. Às vezes eu mudo um pouquinho de horário, mas não deixo de fazer. Exato. O meu negócio é dar check em tudo no final do dia. Tá? Então, eu acho que é você gostar do processo e gostar do desafio. Acho que isso também faz muita diferença. Você competir com você mesmo, não para ganhar dos outros. Na MLS a gente tem uma competição, tem um ranking, de forma proposital. Ninguém compete, mas todo mundo compete. Mas no final tá todo mundo feliz. Porque no final dessa competição todo mundo ganhou mais dinheiro. Certeza. Né? E entregou o resultado para quem tá do outro lado. Então... E é legal que faz aumentar a qualidade, né, cara? A gente vê com tanta liga entrando ali agora. Tipo, cara, E no final do dia, cara, eu falo isso, querendo ou não, essa competição, ela acaba que a gente tem um olhar, cara, e uma mira, assim, cara, que legal. E um respeito, né? Exato. Então, você vê ali um cara que é maior do que você, ou um cara que tá no mesmo patamar que você tem um senso de respeito. Claro, né? claro. E querendo ou não, vai formando as bolinhas, né? As rodinhas. Então, tipo, eu vi isso quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a... Eu já corria, né? Treinava triatlon e tal. E eu entrei numa assessoria nova. E, cara, tem uma galera ali que, tipo, pô, é onde tá, tipo, sei lá, manager da Heineken, tipo, uma galera, tipo, C-Level e tal, muito empresário foda. Só que eles treinam, tipo, muito bem também, são muito fortes. Assim, cara, e como que eu faço pra mim entrar nessa bolinha desses caras? Sim. Então, tipo, cara, eu tenho que treinar que nem eles, mas como que eu vou treinar que nem eles? Cara, dormindo bem, me alimentando bem, cortando vinho no domingo à noite. Pra mim treinar bem com eles na segunda de manhã. Exatamente. Porque senão eu não vou conseguir entrar na bolha. Então, e o cara que, tipo, pô, tá ali entrando na MLS agora e fala assim, cara, como que eu vou fazer minha liga ela crescer pra que eu consiga estar junto com a liga do Bruno, com a mentoria do Bruno, com a mentoria do Léo, com a mentoria do Caio, enfim, cara, isso instiga a gente, faz a gente querer melhorar. Né? E isso isso é ser intencional também, né? As pessoas acham que, cara, networking vai acontecer o seguinte, você vai numa padaria, aí eu vou encontrar um Guilherme da vida lá, ele vai estar falando do negócio dele, eu vou perguntar, cara, pode acontecer assim, mas vai ser muito raro. Muito raro. Agora, você pode ser intencional. Você tá olhando e fala, puta, esses caras aqui são bons. Podem ser boas pessoas, são pessoas que vão agregar para você, provavelmente tem conhecimento que vocês não têm, habilidade que você não tem, tem networking que você não tem e podem se tornar seus clientes. Não existe problema nenhum em você ser estratégico para se aproximar deles. Exato. Tem pessoas que você vai ter que pagar para se aproximar. O Caio. Cara, o Caio tá no SHP, né? É um dos mentores junto com o Léo. Cara, eu não encontro o Caio na rua. Entendeu? Eu tive que acessar um ambiente que o Caio frequenta. Exato. Pro Caio saber meu nome, pra gente poder, de vez em quando, trocar ideia. Né? Então, o João Torre. O João eu conheci num evento assim. Né? Então, a gente tem que se colocar em lugares que propiciam essas conexões, propiciam a gente estar com as pessoas certas e entender que as pessoas vão olhar para você no 360, não só pro que você faz na sua vida profissional. Porque se você for muito bom na sua vida profissional, sei lá, eu sou CEO de uma big empresa, ou, sei lá, nossa empresa de consórcio é a maior do Brasil. Cara, mas no resto, se for um xarope, um cara que faz tudo errado, que vai lá, trai esposa, atrai marido, bebe todo dia, e o cara tem repulsa disso, o cara que tá do outro lado, ele não vai se conectar com você. E não se sustenta, né, cara? Não se sustenta, não tem como. E é importante isso, o ser antes de ter, né? Porque as pessoas veem a gente hoje nos ambientes que a gente tá frequentando e elas falam assim, cara, pô, mas
E às vezes tem pessoas que, sei lá, é herdeiro, tipo, enfim, a gente vê muito isso hoje, né? Eu quero estar nesses mesmos ambientes. Ela acha que só o dinheiro, né? Que, tipo, e o dinheiro até coloca, né? Porque network você faz de duas maneiras. Eu gosto muito dessa frase. Ou é comprando ou é servindo. Mas, claro, você pode até comprar o acesso, se você tem grana, você juntou ali, você tá lá na SHP. Só que se você não tem repertório, cara, se você não é interessante, o João foi como visitante no SHP. Você só se conectou com o João porque você viu alguma coisa de valor. Ele falou alguma coisa que foi útil pra você. Porque se ele tá ali e ele não tem repertório, ele vai ficar só escutando. Você não vai nem lembrar do João depois. Entendeu? Exatamente. Então, tipo, cara, é importante. Por exemplo, cara, você chegou onde você chegou por conta do quê? Você estava na faculdade, em vez de você estar na cervejada, você estava estudando livros sobre finanças. Isso que olha que eu aproveitei a faculdade também, viu? Não vou... Mas em alguns momentos... É 80-20 sempre, né? Tipo, é sempre isso. 80% do nosso tempo, cara, é trabalho. Tipo, às vezes a pessoa fala assim, cara, não tenho tempo. O que você faz durante a semana depois que você chega em casa? Exato. Cara, Netflix é final de semana, é 20% do teu tempo de entretenimento, entendeu? Tipo, e não, tem gente que não produz... Cara, tem médico que não produz conteúdo e vem justificar isso... Só que, cara, ao mesmo tempo que ele produziria conteúdo, ele tá consumindo conteúdo. 2 horas à toa no Instagram, 1h30, 2 horas por dia, e não produz o conteúdo dele. Então, cara, tempo tem porque tem alguém fazendo. Né? Se alguém tá fazendo é porque dá tempo. Né? Talvez você não esteja bem organizado e tudo mais, ou talvez não seja uma prioridade para você. Né? E, cara, esse negócio do network é muito importante. A gente tá em grupos extremamente qualificados. Quando você entra numa mentoria, cara, quando você conhece ali uma empresa legal, pô, os caras que entram em contato com vocês, às vezes tem chance de falar com os donos da empresa, com os sócios da empresa. Pô, dá uma sugadinha em outros aspectos também, conversa com o cara, entende quem é aquela pessoa do outro lado, né? Porque assim você vai se conectando de verdade. Tem gente que faz parte de ambientes, dos mesmos ambientes que eu fiz e que não tem as conexões que eu tenho. Porque não vai lá e dá um oi, cara, não agrega em nada, não quer servir, não chama... Pô, na minha mentoria, por exemplo, todo mês tem uma aula com um convidado. O Douglas já deu aula lá. Né? Cara, é muito bom pro convidado. Ele se sente lisonjeado. Muitas vezes ele vende um serviço que pode agregar pros nossos alunos. É muito bom para mim, porque é uma outra pessoa endossando o que eu falo, trazendo uma visão alinhada. Lógico, eu seleciono a dedo dessa pessoa. É muito bom pro ecossistema que eu conheci essa pessoa. Às vezes eu conheci ele numa mentoria... Cara, o dono da mentoria vem, ó os meus mentorados se conectando e gerando valor um pro outro. E pro nosso mentorado é maravilhoso, que ele escuta ideias novas. Pô, tem uma aula, minha mentoria de empreendedorismo, né? Cara, tem uma aula de aquisição de imóveis, ó, fazendo o quê? Cara, senão o médico faz a aquisição tudo errado, depois eu que tenho que correr atrás dele ganhar dinheiro, né? Então, assim, a gente tem que... sobe o custo de vida e investe. Exatamente. Então, a gente tem que ser estratégico e intencional. É diferente de você ser interesseiro, de você só querer sugar. Você serve, tem que servir ou pagar, né? Os dois. Mas, seja intencional. Cara, você está no ambiente, faça valer você está naquele ambiente, entendeu? Todo mundo, às vezes, no mesmo programa de mentoria, pagou a mesma coisa. Só que só poucos se conectam. Né? Tem mentorado meu, cara, que foi convidado pro meu casamento. Virou amigo. Tem outros que só falam comigo quando tem reunião individual. Né? Que não conversam entre si. Saiu sociedade já na nossa mentoria de pessoas que se conectaram. Tem gente que fica lá, não aparece no evento, não fala nada no grupo. Você tem que aparecer, velho, senão não tem jeito. Os encontros da minha são prioridade no meu calendário, cara. Até tinha uma viagem que caiu bem no dia do encontro da minha liga, assim, cara, eu vou ter que remarcar a viagem. Não tem jeito. Porque é a ROI, né, cara? Tem que tirar a ROI daquilo. Bate bola final aqui, Brunão. Cara, a gente falou muito de acerto, né? Mas qual foi um extremo aí, uma visão dura que você teve, que, tipo, doeu no curto prazo, mas foi essencial aí pra você ser quem você é hoje? Cara, que doeu no curto prazo? Vamos pensar. É que eu costumo seguir bem adiante, assim. Eu não costumo ficar muito preso aos equívocos. Mas a gente tem bastante, tá? Cara, eu acho que o principal erro aí que eu paguei preço algumas vezes foi delegar processos-chave do meu negócio, tá? Então, achar que eu contratar alguém com experiência resolveria um problema e me tiraria aquela demanda, só que às vezes é o 80-20, é os 20% que eu preciso estar envolvido. Eu não preciso fazer ele sozinho, mas que eu preciso estar envolvido. Cara, acho que foi o maior erro e custou muito dinheiro pra gente, muito dinheiro mesmo ao longo do tempo, do ponto de vista de, assim, um erro que eu fiquei 1 ano cometendo, por exemplo, de sair das vendas diretas. Cara,
No mês que a gente voltou, triplicou o faturamento da empresa, entendeu? Pô, como que eu não tinha visto isso? Então, às vezes, essa falta de clareza, falta de alguém chegar e falar, ó, não dá pra você sair da venda, porque foi assim que eu voltei, né? Quando alguém chegou e me deu um puxão de orelha. Então, acho que delegar processos que não daria para delegar totalmente foi, acho que, o maior erro de todos. E o pior de tudo isso é que muitas vezes a pessoa fala assim, cara, perdi dinheiro. E a galera acha que é perder dinheiro, tipo, o negócio tá no vermelho, mas é perder dinheiro de não colocar mais caixa. Perdi de ganhar, isso. É bem bacana. E o que você teve que deixar para trás aí para você ser quem você é hoje? Cara, pessoas e ambientes. Pessoas e ambientes. Quando a gente sobe o nível, quando a gente sobe um degrau, quando a gente já não consegue ficar em ambiente com fofoca, em ambiente com papo jogado pro alto à toa, algumas pessoas vão ficando pelo caminho. São pessoas que chega um momento que você não tem nem assunto mais com elas, né? E que você, cara, é uma pessoa que traz uma energia negativa. Cara, eu briguei com a minha esposa outro dia, briguei assim, né? Chamei a atenção dela porque, cara, ela tava indo num lugar lá, um negócio mais relacionado à estética, que ela ia com frequência. Pô, a mulher que fazia o serviço, ela só falava mal dos outros o dia inteiro. Ela voltava com 10 fofocas pra me contar. Eu falei, por que você tá indo lá? Vai em outra profissional, mesmo que seja um pouco pior. Mas, pô, você volta de lá carregada com um monte de fofoca, falando mal dos outros. Aí ela começou a enxergar. Então, assim, pessoas e lugares vão ficar pelo caminho. Alguns hábitos você vai deixar pra trás. E tem gente que só tá perto de você pelos hábitos que você tem. A hora que você parar de tomar cerveja até cair, ele vai sair de perto de você. E tá tudo bem, eu não quero mesmo. Né? E tem pessoas que vão vir junto. Não é pra você deixar o seu amigo porque ele não tá empreendendo, porque ele não tem... Não é isso. Porque todo mundo tem coisa pra ensinar. Todo mundo tem um caráter ali que pode ser maravilhoso. Então tem pessoas que eu conheci na infância que eu levo até hoje com tranquilidade. Mas tem gente que eu tive que deixar pra trás porque era o ambiente errado me puxando pra trás. E aí eu falei, não faz sentido mais ter essa pessoa por perto. A gente saber estender a mão também, né? Tem pessoas que se inspiram na nossa trajetória, né? E Nossa. é legal a gente ver isso daí. O que você tem mais estudado no último ano? Vejo que você é um cara que estuda bastante. Cara, eu tenho estudado muito, muito, muito sobre humanidades. É um assunto que eu fazia tempo que não lia. Então, lendo Nassim Taleb, falando de... Já tinha lido Antifrágil, mas depois não li os outros livros. Então, tô lendo Nassim Taleb, tô lendo Sapiens, que é um livro que eu já tinha começado várias vezes e não terminava nunca. Um baita de um livro. Eu gosto de entender o ser humano, de ver visões diferentes do que é contado pra gente. Então, acho que isso traz repertório. E eu tenho estudado também muito formas da gente aumentar o volume de indicações e referidos. Tá? Eu acho que é uma forma muito interessante de você ter um crescimento. Você acaba atendendo muita gente qualificada e tem a forma certa de fazer. Né? O Flávio Augusto é um mestre nisso aí. E eu tenho aprendido bastante sobre isso para que esse ano seja talvez o maior diferencial comparado com 2025 para que a gente consiga, porque a gente tem o objetivo de, mais uma vez, pelo menos dobrar de tamanho. Então a gente precisa de fortalecer mais esse canal de aquisição aí e trazer também uma influência um pouco maior. O que é melhor para você? Dinheiro ou poder? Cara, acho que... Porra, poder. É que poder traz uma conotação ruim, né? Mas poder não é ruim. É que tem o poder da influência. Não, acho que poder, cara. Poder, porque com poder se conquista mais dinheiro também. Mas é poder de influência, é poder de controlar a própria vida. Eu acho que poder é isso, tá? Não é você ser um cara autoritário que ninguém chega perto. Não é ser o poderoso chefão, né? É você ter poder de tomar as rédeas das coisas e tomar decisões e mexer ponteiros e se reerguer quando cair. Acho que é mais isso. Porque o dinheiro ele vem como consequência, né? Eu tenho meus objetivos financeiros bem claros. Eu sei que eu quero alcançar eles e quanto mais rápido, melhor. Mas eu acho que com poder isso vem muito mais fácil. O que é negociável na sua rotina hoje? Cara, inegociável na minha rotina é ter um tempo de qualidade com a Ana, com a minha esposa. Eu coloquei isso na agenda, porque senão eu enfiava trabalho. Então tem lá a noite do casal, a gente às vezes muda a data, mas tem. Coloquei um período de descanso para esse ano passado eu não tinha.
Então, às vezes eu até tinha 2 horinhas de descanso, mas não era um período que eu podia não fazer nada. Eu ficava no WhatsApp respondendo gente, não tinha reunião, mas eu tinha outras coisas para fazer. Então, agora eu coloquei um período toda semana para eu fazer o que eu quiser. Se eu quiser ficar lendo, se eu quiser sair correr, se eu quiser olhar pro nada, jogar videogame, eu vou fazer, né? Largar celular, enfim, eu faço o que eu quero. Então, isso é inegociável hoje para mim, porque acho que mantém a gente são na jornada. Foi um ano bem desafiador, 2025, mesmo a gente tendo crescido. Na vida pessoal, eu senti que eu deixei passar algumas coisas que não poderia ter deixado passar. E ter o meu alinhamento de afazeres e hábitos. Então, atividade física para mim hoje tem uma frequência ideal que eu tenho que fazer. O trabalho, os 20% ali que mexe em ponteiro eu tenho que fazer. Cara, a minha rotina ela é inegociável hoje. Às vezes eu mudo de lugar, mas eu continuo fazendo. Então eu gosto de seguir essa rotina. Além de, obviamente, princípios, valores, porque isso sempre foi, né? Não vou deixar de ser quem eu sou. Não vou perder meu caráter. Então a ética, isso aí é inegociável. Mas isso sempre foi, né? Não mudou agora. Mas de agora o que mudou principalmente são esses fatores. Boa. Tem um quadro aqui que nós temos que o último convidado faz uma pergunta para o próximo. E o último convidado perguntou se você fosse presidente do Brasil. Rapaz. Qual que seria a primeira canetada que você faria no dia 1º de janeiro? Cara, primeira canetada. Rapaz, que pergunta, hein? Essa eu podia ter me passado antes, né? Deixa eu pensar aqui que eu faria. Cara, eu acho que se fosse escolher uma canetada, eu ensinaria finanças, educação financeira e empreendedorismo em escola. Eu acho que isso mudaria muito o jogo do Brasil, assim. Eu acho que o brasileiro ele tem um nível de conhecimento muito baixo sobre isso ainda, o brasileiro médio padrão, né? E ele não sabe como sair da corrida dos ratos ou nem percebe que ele tá na corrida dos ratos. E ele não vê perspectiva, a gente só vê empresa quebrando, porque o cara não sabe nem onde que ele estuda, como que ele estuda. Tinha que ter uma noção básica, né? Não só na faculdade de medicina nem se fale, né? Porque é com o que eu trabalho, mas assim, cara, acho que tinha que estar na educação básica, principalmente educação financeira. Tá? Educação financeira. E assim, quem vai ensinar? Porque nem o professor tem. Exato. Tem que pôr alguém que sabe para ensinar também, né? Organização, finança básica, não precisa sair de lá um grande investidor. Mas aí tem que saber cuidar de dinheiro. Até porque a gente vive no mundo capitalista, né? Não tem jeito. E não tem como a gente desejar aquilo que a gente não conhece, né, cara? Então, por isso que a galera fica nesse flow aí, né? Exatamente. Na roda dos ratos. E qual a pergunta que você deixa aí pro próximo convidado? Não vou dificultar tanto assim, tá? Cara, eu vou facilitar a vida, mas eu vou tentar agregar aí pra galera. Se você tivesse que... Calma aí, tô pensando. Se você tivesse que indicar apenas 3 livros para que uma pessoa leia na vida inteira dela, quais seriam esses 3 livros? Boa. Bom, e pra gente fechar, se você pudesse... A gente vai bolar aqui agora o algoritmo do Instagram e essa mensagem vai atingir aí todos os médicos, cara. Qual que é a mensagem aí que você deixaria para eles? Podem fazer isso, tá? Seria ótimo. Médico, entenda que a medicina, ela é o meio de vida, o meio de trabalho pelo qual você vai se preencher do ponto de vista de propósito, mas a sua vida não se resume a ela é parte da sua vida. E só saber medicina hoje não é suficiente. Você tem que saber de diversas áreas, se capacitar em empreendedorismo, se capacitar em humanidades, aprender sobre o ser humano, para você ser uma pessoa melhor. Como consequência, você ser um médico melhor, um médico mais feliz, com mais qualidade de vida, com mais autonomia, com relacionamentos melhores. Porque não adianta também você ser um ótimo médico, ou mesmo ter sucesso no seu negócio, e o resto todo você perder. Então, não adianta você ser só médico, só técnico. Você tem que ter as outras áreas da vida também presentes e também pensar em outras habilidades, aprender com quem está fora, se conectar com pessoas que não são médicas. Né? Médico não precisa casar com médica. Eu casei, mas não precisa, tá? Você não precisa ter amigo só médico e nem deve. Acho que a gente tem que sair da nossa bolha e entender que a gente gostando ou não, as coisas vão acontecer. A IA tá chegando, já chegou. O mercado tá ficando saturado cada dia mais,
Mas não é por isso que é o fim da linha. Você tem um caminho, só que você vai ter que fazer algo diferente do que a maioria está fazendo para chegar lá. Como o pessoal te acha nas redes sociais? Cara, minha rede social mais básica possível é Instagram, DR, né, de Dr. Bruno Palladini. Encontra tudo lá sobre o nosso trabalho, sobre a mentoria. Se quiser bater um papo, tirar uma dúvida, viu o episódio, manda lá que ouviu. A gente sabe que atingiu você, fala qual foi o principal insight. Então é só entrar lá, e lá tem todos os meus contatos também de WhatsApp e a gente consegue trocar uma ideia aí. Boa, doutor Bruno, cara, obrigado pela disponibilidade, cara, uma aula aí, o cara tem muito repertório, se deixar a gente ia ficar aqui 2, 3 horas. Longe. Convite aí pra gente fazer uma próxima edição daqui uns 6 meses, é bom que, cara, tem uma frase que eu gosto muito que 6 em 6 meses a gente evolui muito, né, então se a gente olha pra trás e a gente vê que não evoluiu nada, cara, tipo, tem alguma coisa de errado, né, eu gosto de admitir assim, cara, quanto que eu era bobo há 3 meses atrás. E se daqui 6 meses eu não for melhor, que 2 anos eu não existo, né? Então a gente fala assim, cara, se eu tô no ápice, na posição confortável, se eu não continuar evoluindo, daqui 2 anos já é. O ser humano precisa de crescimento, gente, não tem jeito. Exato. Então se você ficou até o final, deixa seu like aí, se inscreva no canal, é muito importante, encaminhe pro seu amigo que você sabe que esse conteúdo vai estar fazendo sentido. Meu nome é Guilherme Feriani, sou sócio, hoje host aqui do SoloCast Oficial, e até o próximo episódio. Foi um prazer ter tua audiência.